Muita gente pode estar se perguntando, inclusive eu, quando eu comecei a trabalhar com Power BI, quando eu conheci o Power BI, eu estava no meu estágio na Ambev, e daí meu chefe, o Vinícius, na época, falou do Power BI, e eu trouxe aqui algumas vantagens para justamente, assim como eu tive a dúvida se de fato é necessário aprender Power BI, eu imagino que você pode estar também. São 5 vantagens que o Power BI tem sobre o Excel. Mas de onde é que vem essas vantagens? Essas vantagens vêm do fato que o Power BI ele é específico para análise de dados. Ele foi criado com esse conceito, ele foi criado com esse objetivo. O objetivo dele é criar dashboards e fazer relatórios de análise de dados. O Excel serve para fazer planilhas. Outra coisa diferente, só que dentro dessas planilhas você pode utilizar para fazer dashboards e tá ok também, beleza? Primeira vantagem, capacidade de trabalhar com bases de dados maiores. E eu vou te provar isso. Vou abrir aqui, ó, esse dashboard que eu fiz no Excel, bem legal. Eu vou clicar numa célula qualquer, vou segurar o meu Ctrl e vou apertar a seta para baixo. Esse daqui é a quantidade de linhas que o Excel comporta. Tá? Quantidade de linhas. Aqui, se eu não me engano, se minha vista tiver ruim, não tiver ruim, 1.048.576 linhas. É a quantidade máxima de linhas que o Excel comporta, tá? Sendo que à medida, quanto mais próximo você chega desse limite máximo de linhas do Excel, mais lento a sua planilha vai ficar, mais difícil, mais performance você vai perder para suas atividades do dia a dia. Isso sem considerar que se você tiver muitas fórmulas trabalhando também na planilha vai ficar lento, se você tiver formatação condicional vai ficar lento, se você tiver imagens também vai ficar lento. Então, o Excel ele serve muito para você fazer as atividades do dia a dia. Então, não é interessante você colocar muita informação nele, porque justamente como você usa ali no dia a dia para manipular planilhas, você vai acabar perdendo muita performance, tá? Então, basicamente é isso. Igor, qual é o limite do Power BI? O Power BI, amigão, você pode importar bases aqui para o Power BI Desktop de até 1 GB, então uma base gigantesca, milhares de linhas. Você pode conectar com bases de dados, vou clicar aqui em mais para vocês poderem ver o que eu estou te mostrando. Estou vendo aqui que deu uma travadinha. Para vocês poderem ver, se eu clicar aqui em bases de dados, observe que a gente pode importar dados do SQL Server, do Access, a galera adora o Access. A gente pode importar dados do IBM DB12, do MySQL, que é top, o PostgreSQL, que eu uso muito e que eu ensino a galera do Dominação Power BI, que é meu treinamento de Power BI, eu ensino eles a trabalhar com esse banco de dados, porque ele é muito bom, muito didático. Todos as bases de dados, os bancos de dados que são bons, o Power BI ele consegue conectar, e isso traz aqui a possibilidade da gente utilizar centenas e milhares de linhas de dados. Então, por isso, ele supera o Excel da de lavada, até porque o Excel não foi feito para isso. Então, é isso, tá? Segundo, no Power BI você tem uma maior segurança de dados para você trabalhar com os seus dashboards e os seus relatórios, sem precisar programar. Por que eu enfatizo sem precisar programar? Porque no Excel você tem um VBA, e para as pessoas que têm um conhecimento maior de VBA, você consegue colocar algumas travas nos seus dados, consegue bloquear algumas coisas. Mas eu vou mostrar aqui essa vantagem de uma forma mais incisiva. Seguinte, na minha tela aqui vocês estão vendo agora, o serviço do Power BI. O que é o serviço do Power BI? É a parte online, é onde você consegue ver o seu dashboard, compartilhar. Eu vou abrir um projeto meu aqui. Cadê o comercial? Cadê o dashboard comercial? Aqui. Esse daqui é um projeto que eu ensino a fazer na live 4 a 5, se eu não me engano. E com esse projeto aqui, quando você compartilha o seu projeto de BI aqui para o serviço, ele está extremamente seguro, tá? As pessoas que vão ter acesso ao seu relatório vão ser somente as pessoas que você compartilhar. Tem esse botãozinho aqui em cima que quando você clica, você pode dizer quais são as pessoas que vão ter acesso. Inclusive, você pode limitar dentro do seu projeto de BI
cada gráfico, o que cada pessoa pode ver dentro do seu projeto de BI, utilizando algumas técnicas um pouco mais avançadas, e tudo isso sem precisar programar, sem precisar escrever uma linha de código. Então quem tem problema com programação já fica mais despreocupado. Agora no Excel, eu fiz esse dashboard aqui muito bonito, e digamos que você só quer compartilhar ele com a sua diretoria, com pessoas estratégicas dentro do negócio. Para você mandar para essa pessoa, você vai ter que mandar o arquivo, tá? Manda o arquivo para a pessoa abre, ou então você manda o caminho da pasta lá dentro da sua empresa. Só que se outras pessoas tiverem aí acesso a essa pasta, elas conseguem abrir o seu dashboard. Ah, mas Igor, eu posso colocar uma senha e aí ninguém acessa. Sim, você pode colocar uma senha, mas se a pessoa pegar esse arquivo, tem como ela extrair e tirar a senha. Existem inúmeros vídeos na internet de pessoas que ensinam isso. Inclusive aqui no canal tem um vídeo que eu ensino como é que se faz isso. É muito simples, segurança baixíssima para nível governamental. Isso para nível corporativo, né? Governamental, que palavra é essa? Para nível corporativo, isso daí não atende. As empresas hoje em dia estão cada vez mais preocupadas com a segurança dos seus dados. Então, nesse caso aqui, o Excel perde muito, tá? E se você tem um conhecimento de VBA, você pode bloquear a planilha utilizando algumas técnicas de VBA, com bloqueios mais profundos na raiz mesmo do código. E aí a gente consegue melhorar isso. Mas nesse caso você precisa de técnicas de programação, beleza? Então, tá. Terceiro ponto, compartilhamento online dos dashboards de forma segura. Inclusive, eu vou incrementar aqui e trabalho simultâneo. Trabalho compartilhado. Bota aqui, trabalho compartilhado. Como assim, Igor, trabalho compartilhado? Seguinte, quando eu publico meu dashboard online aqui, ó, vamos imaginar que esse dashboard eu coloquei ele online. Eu posso compartilhar com a pessoa e aí a pessoa pode acessar a hora que ela quiser. Inclusive, ela pode acessar no mesmo momento que eu estiver acessando. E à medida que eu, por exemplo, se eu aplicar um filtro aqui nesse dashboard, tá aplicado o meu filtro. E esse filtro, tudo que eu fizer aqui dentro desse dashboard, ele só vai estar mexendo na minha visão. E a pessoa que eu compartilhei, todo o meu time, todo mundo, vai utilizar do jeito deles, não interfere em nada. Então, você pode compartilhar tranquilamente. Já no Excel, quando você pega esse dashboard aqui, compartilha com a pessoa, você vai ter que pegar o arquivozinho, mandar para a pessoa vai entrar. Se a pessoa estiver online na planilha e você for entrar também, aí já não vai permitir, né? Você vai ter que entrar em modo de somente visão. Você só vai poder ver, não vai poder alterar nada. Você pode utilizar o Excel Online, que já tem o Excel Online. Porém, o Excel Online não funciona muitos recursos. Não funciona recurso de VBA. A maioria dos recursos são todos limitados, tá? Então, é uma limitação muito grande aqui no Excel com relação a compartilhamento e a trabalho simultâneo, tá? Então, nesse quesito aqui, o Power BI ganha também de lavada. E como eu disse, eu estou utilizando critérios aqui de análise de dados. E como o Excel não foi feito para você fazer projetos robustos de análise de dados, ele está perdendo mesmo. Então, porque eu estou comparando o Power BI num campo diferente que ele não foi nem projetado para ser. Pelo menos até então não, tá? Quarto ponto, atualização automática dos dados. O que é que significa isso daqui? Significa que quando eu pego esse dashboard e eu publico ele na web, pega esse dashboard aqui, o mesmo que a gente está utilizando, coloquei ele na web, tá? Se eu vim aqui em meu workspace, aqui em workspaces, cadê? Aqui, abrir, tá? Se eu vim aqui no meu workspace, se eu clicar aqui nesse modelo de dados, tá vendo? Meu conjunto de dados. Observe que aqui tem um relatório, a parte visual, e aqui eu tenho um conjunto de dados desse mesmo relatório. Se eu clicar aqui em agendar atualização, a gente tem aqui uma série de configurações que a gente pode fazer. Nesse caso aqui está desconfigurado. Tem uma série de atualizações que você pode fazer para poder agendar a atualização. Ou seja, você não precisa nem colocar o dedo no seu dashboard. Você atualiza aqui, você ativa a atualização, diz a frequência que é para atualizar, o fuso horário, e você pode programar esse mesmo dashboard para ser atualizado automaticamente até 8 vezes durante um mesmo dia. Ou seja, você não precisa nem tocar o dedo na ferramenta, tá? Nesse caso aqui está desconfigurado porque para esse projeto
foi mais para cunho didático, não precisava ficar atualizando os dados. Igor, eu consigo fazer essa atualização automática aqui no Excel? Consegue sim, mas você vai precisar saber um pouquinho de Power Query, tá? Você vai precisar saber um pouquinho de Power Query, a gente consegue agendar utilizando aqui a guia de dados. Isso se você utilizou Power Query para poder extrair os dados. Se você não utilizou, você não vai conseguir atualizar, ou você vai ter que ter um conhecimentozinho de VBA para poder atualizar esses dados. Então, quem tem dificuldade com programação já perde um pouquinho aqui, tá? E o quarto e último ponto, estruturação e manipulação dos dados com maior performance. Igor, o que é que significa isso? É muito natural, eu trabalhei com Excel por anos, por muito tempo. É muito natural quando tem a virada dos meses. Por exemplo, a gente está agora em... Que mês agora? Nem sei. Outubro, a gente está em outubro. Daí o mês vira para novembro. Aí todas as suas planilhas têm que virar também. Nessa mudança de período, né? Normalmente é mês nas empresas. A galera que trabalha muito com Excel precisa frequentemente ir ajustar os relatórios, dá sempre algum tipo de erro, precisa trocar a base, apaga os dados, coloca dados novos, gerar gráficos novos. Então é um trabalho infinito ali que, se você tiver presente na empresa, todo mês, toda semana, você vai precisar estar dando uns tapinhas e ajeitando o seu Excel. Por que que acontece isso? Porque a estruturação de um dashboard no Excel, ele acaba sendo mais trabalhoso e acaba exigindo mais habilidades da pessoa que trabalha com Excel. É possível você construir um dashboard sólido? Sim, é possível. Eu ensino como é que se faz isso no meu treinamento de dashboard no Excel. Só que o fato é, o profissional ele precisa ter muito mais habilidades para construir um modelo de dados, para construir um conjunto de dados sólido dentro do Excel, e você ficar e evitar de você estar mexendo aquele negócio ali toda semana, todo dia, nas viradas dos meses. E isso é um problema muito grande na empresa, porque perde muita produtividade e você fica fazendo muito retrabalho. Já quando a gente vem aqui no Power BI, no Power BI Desktop, se você extraiu os dados corretos, veio aqui na sua guia de dados, extraiu os dados corretos, tá? Veio aqui no Power Query, organizou certinho, fez o relacionamento e criou os gráficos, tá feito o seu conjunto de dados. Você só vai precisar ficar atualizando. Agendou a atualização, pronto, conjunto de dados está feito. O que é que você vai precisar fazer? O que sempre acontece, né? As pessoas conhecem tudo que o Power BI pode fazer, e daí o seu chefe fala: não, poxa, seria muito legal a gente incluir um gráfico, poxa, seria muito legal a gente incluir mais não sei o que lá. As pessoas começam a ter ideia, e daí você vai precisar ficar atendendo os desejos das pessoas, e é totalmente normal isso acontecer.